Boa noite, advogado, boa noite, advogada, amigos internautas. Hoje nós vamos abordar um tema nessa live muito bacana, muito esperado, que são os desafios e perspectivas para as eleições 2020. E para essa live, ninguém mais adequado que o nosso colega Dr. Alexandre Rolo, que é doutor em Direito das Relações Sociais pela PUC São Paulo, advogado, especialista em Direito Eleitoral, presidente da Comissão de Cultura e Eventos da Seccional São Paulo. Então, a gente já vai começar a esperar só o doutor Alexandre entrar na tela, para a gente estar participando. Quem tiver suas dúvidas, já vai mandando perguntas também, que no decorrer da live a gente vai esclarecendo, né? Queria só aguardar o doutor Rolo entrar para a gente começar. Já está chegando. Boa noite, doutor Alexandre. Tudo bem, presidente Aziz? É uma satisfação estar aqui com você, uma alegria. Querido amigo, presidente da OAB de Pindamonhangaba, eu queria, na sua pessoa, saudar toda a sua diretoria e toda a advocacia de Pindamonhangaba. Queria saudar a Elizabeth, a vice-presidente, o Cláudio, nosso secretário-geral, o Bruno, secretário adjunto, e também a Marcele, tesoureira. Dizer que vocês estão de parabéns pelo trabalho que estão realizando à frente da subseção de Pindamonhangaba, que é uma subseção que tem se destacado no meio aí das subseções do Estado de São Paulo, mercê desse trabalho que vocês têm feito. Então, para mim, é um motivo de muito orgulho estar aqui com você, querido amigo. De antemão, nós que agradecemos a sua participação, ter aceito, né, fazer essa live conosco hoje, com um tema tão relevante, está aí já batendo a porta, né? Só que com essa pandemia, já vamos começar com um tema um pouquinho controverso aí, a gente não sabe, não está definido, né? Vamos falar sobre a data das eleições. Vamos lá, presidente. A princípio, seria 4 em outubro, né? Parece que agora não se tem uma data ainda, né? As eleições, elas estão fixadas, o calendário eleitoral, especificamente o dia da eleição, está fixado na Constituição Federal. Então, lá na Constituição Federal está previsto o primeiro domingo de outubro para a realização do primeiro turno e o último domingo de outubro para a realização do segundo turno naquelas cidades, naqueles municípios onde exista essa possibilidade de realização de segundo turno. Então, essas são datas fixadas na Constituição Federal. A pergunta que não quer calar é justamente essa que você acabou de fazer, presidente Aziz, que eu costumo até brincar, é uma pergunta cuja resposta vale R$1 milhão em barras de ouro, que valem mais do que dinheiro, conforme diria aquele nosso apresentador conhecido, Silvio Santos. Então, veja, hoje, na data de hoje, inclusive, acho que está sendo ainda, eu estava, inclusive, assistindo, o Senado está reunido em sessão virtual, deliberando e votando a emenda PEC, né, a proposta de emenda constitucional número 18, já aprovada em primeiro turno no Senado e estava sendo realizada a segunda votação, o segundo turno já agora, no mesmo dia de hoje. Portanto, como nós estamos falando de emenda constitucional, como todos nós sabemos, a necessidade de 2 turnos de votação, né? Então, são 2 votações, então já aprovada no primeiro turno e estava caminhando para uma aprovação em segundo turno. Por esta PEC, a data das eleições seriam, então, alteradas para o dia 15 de novembro, o primeiro turno, e 29 de novembro, o segundo turno. Então, 2 semanas após o primeiro turno, nós teríamos a realização do segundo turno no dia 29 de novembro, sempre observando o seguinte, isso que é importante, há tempo de nós termos a diplomação ainda esse ano, a diplomação dos eleitos em 2020 e a posse dos eleitos em 2021. Portanto, não se cogita
num primeiro momento, né, eu já vou até dizer que existem aí uns movimentos, mas num primeiro momento não se cogita de prorrogação de mandatos, dos atuais mandatos, mas há sim movimentos, inclusive dentro do Senado Federal, presidente Aziz, no sentido de nós termos a unificação das eleições em 2022, e, portanto, nós não teríamos eleição esse ano e jogaríamos todas as eleições unificadas para 2022. É uma minoria no Senado, parece que esse destaque vai ser votado, não sei se hoje, mas, enfim, vai ser votado, se não for hoje, amanhã, se não for amanhã, depois de amanhã, no próprio Senado Federal, para ver se passa ou se não passa essa questão da unificação. Então, no primeiro momento, adiamento das eleições. Num segundo momento, existem senadores que querem um bom adiamento dessas eleições, que as eleições sejam realizadas, na verdade, em 2022, o que nos obrigaria a termos uma prorrogação dos atuais mandatos dos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Então, o quadro hoje é esse. Eu ouço na imprensa, presidente Aziz, que na Câmara dos Deputados está um pouquinho mais difícil a aprovação dessa PEC, porque existe uma pressão muito grande dos atuais prefeitos e vereadores de duas uma, ou para não mexer no calendário, deixa do jeito que está, primeiro domingo de outubro e último domingo de outubro, ou se for mexer no calendário, aí eles pedem a unificação das eleições para ganharem de presente mais 2 anos de mandato, e aí a gente teria eleições unificadas em 2022. Então, esse é o quadro, tudo isso sendo debatido lá no Senado e depois vai para a Câmara dos Deputados, prefeitos e vereadores fazendo pressões que são legítimas, aqui eu não estou criticando a pressão que o prefeito e o vereador possa fazer nos deputados federais, são pressões legítimas, dentro de uma democracia é assim que funcionam as coisas, mas pressões, inclusive, ou para não adiar, e aí a gente manteria o calendário eleitoral, ou para a unificação das eleições. Por isso é que eu insisto, é uma pergunta cuja resposta vale R$1 milhão, porque está tudo indefinido, está sendo debatido no Congresso Nacional. Só concluindo, acho que já fizeram até o levantamento, tem 20% dos prefeitos atuais que estão no cargo e que já estão no segundo mandato, então não poderiam prorrogar por mais 2 anos, pelo que eu ouvi aí nessa discussão que está tendo, né? Por isso que o ideal seria a eleição ainda este ano, né? Mas não dá para afirmar nada hoje. Sim, o ideal é a eleição esse ano. Talvez não dê para manter o calendário por conta da pandemia. Eu acho que ninguém queria mudar o calendário. Se a gente for pensar no ministro-presidente do TSE, ministro Barroso, o ministro Barroso sempre disse o seguinte: por mim eu não odiaria as eleições, só que nós estamos diante de um problema de saúde pública e eu não vou colocar a vida da população em risco, eu não vou colocar a vida dos mesários em risco, eu não vou colocar a vida dos funcionários da Justiça Eleitoral em risco e, portanto, eu vou ouvir os especialistas. Ele ouviu, então, os especialistas, o TSE ouviu epidemiologistas, sanitaristas, médicos, etc., e a conclusão do TSE, com apoio na ciência, com apoio na medicina, é que se a gente ganhar aí 40 dias, alguma coisa parecida com isso, 40 e poucos dias, a tendência é que a curva da pandemia caia. Então, de outubro para novembro, nós teríamos aí uma curva descendente na pandemia e teríamos, portanto, mais segurança na realização das eleições. Querer mudar a eleição, ninguém quer. Querer mudar a Constituição, ninguém quer, mas é a pandemia que estaria nos obrigando a isso. Diz o ministro Barroso, o que eu concordo: adiamento pelo mínimo de tempo possível para a gente realizar as eleições ainda esse ano, sem necessidade de prorrogação de mandato eletivo, porque aí entram outras questões, como essa que você falou, presidente, de ser possível ou não a prorrogação, por exemplo, de mandato de quem já está no segundo mandato de prefeito, ou se isso só valeria para reeleição, então não poderia ter um terceiro mandato, mas a prorrogação do segundo mandato seria possível. Tudo isso são discussões que a gente teria em caso de não realização das eleições esse ano,
esse ano, mas o que a maioria que eu tenho visto quer é a realização das eleições esse ano, com posse dos eleitos no dia 1º de janeiro de 2021. Perfeito. Só vamos dar um alô aqui para quem já entrou, que tem bastante gente. Mandar um abraço para o Gustavo Tótaro, doutora Andresa Cardoso está nos acompanhando também. O Gustavo é presidente do PMN aqui, né? Está presente. Doutora Maria Lúcia Shinoda está falando que as eleições estão chegando, verdade. Nosso colega, doutor Carlinhos Casé, boa noite. Doutor Felipe Fonseca está dando boa noite. Ana Laura Vitor, boa noite. Nosso presidente da OAB de Santa Isabel, doutor Wagner Lobo, boa noite também, doutor. Prazer em tê-lo conosco aqui. Querido amigo, um abraço. Grande amigo. Doutora Francine Silvestre também. Doutora Neuza Maria Lucas, boa noite. Qual mais aqui? A doutora Neuza está falando, parabéns pela escolha do tema. Aqui a Maria Helena, a Neuza Maria Lucas está falando o seguinte, ninguém da população vai votar, doutores. A Maria Helena Pereira está falando, parabéns pelo tema também, olha lá, outra também. A outra que está aqui também, a doutora Daniela Constantino A1, está dando boa noite. A doutora Mônica Palma Souza, boa noite, doutora. A doutora Daniela Constantino A1 é da OAB de Indaiatuba, também está presente. Secretária-geral lá. E também aqui a doutora Neuza de Taubaté, está presente. O Jairo Saturnino, lá de Itaquaquecetuba, o nosso presidente da subseção de Itaquá. Muito boa noite, doutor Jairo. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui que já vai pegar um gancho aqui. O Gustavo gostaria de saber como ficariam os outros prazos, como as convenções e afastamento de funcionário público. Vamos lá. Ia perguntar justamente isso. Como é que ficariam os prazos, por exemplo, janela eleitoral, janela partidária, né? Não mudaria, não alteraria o calendário eleitoral, mesmo adiando as eleições? Bom, presidente, primeiro eu quero dizer que nesse nosso formato aqui via Facebook eu não tenho acesso às pessoas que entraram e, portanto, eu vou me privar de falar o nome de todo mundo, eu simplesmente me associo aos cumprimentos que você faz aí dos queridos amigos. Eu mesmo não tenho acesso a nenhuma pessoa que entra, então não fiquem bravos comigo, mas eu não vou citar ninguém, porque na minha tela não aparece ninguém, mas eu me associo, claro, aos cumprimentos que foram feitos e as menções que foram feitas até aqui, agradecendo a audiência de todos os internautas, queridos amigos, queridas amigas. Questão de prazo, presidente, é o seguinte: tem prazos que são fixos na lei eleitoral, tem datas fixas na lei eleitoral, e tem aquelas datas que são linkadas, vamos usar esse termo, com as eleições. Então, por exemplo, tem data de desincompatibilização 3 meses anteriores ao pleito. Então, se o pleito é em outubro, 3 meses anteriores ao pleito, dá junho, né? Junho, 3 meses, dá julho. Julho, 3 meses antes de outubro. Se as eleições forem jogadas para novembro ou para dezembro, se a gente retroagir 3 meses, já muda aí essa data. Agora, tem datas que são fixas e são fixadas na legislação eleitoral. Então, para que sejam alteradas essas datas, haveria necessidade de alteração da própria legislação eleitoral. Eu vou dar um exemplo dos prazos das convenções partidárias. Convenções partidárias, presidente Aziz, está lá na lei das eleições, Lei 9.504 de 97, é do dia 20 de julho a 5 de agosto, está escrito na lei. Então, para mudar essa data, eu preciso ter uma alteração legislativa. Eu tenho que ter uma outra lei dizendo o seguinte: olha, para as eleições de 2020, por conta da pandemia, a data das convenções partidárias será alterada e a data, então, passará a ser de tal a tal dia. Então, isso é a questão das convenções partidárias. Questão, por exemplo, de registro de candidatura, uma outra data que está fixada na legislação eleitoral de forma expressa. Registro de candidatura do dia 5 de agosto ao dia 15 de agosto, de 5 a 15 de agosto, está escrito lá na lei. Então, para mudar essa data,
precisaria ter uma alteração legislativa. Então, o que eu posso falar hoje para você, presidente Aziz, e para aqueles que nos assistem, é que, por enquanto, não teve nenhuma alteração de nenhuma data. Então, por enquanto, hoje, que dia é hoje? 23 de junho, está mantido o calendário eleitoral. Ah, mas nós vamos ter adiamento das eleições. As eleições serão adiadas. Aqueles prazos que estão vinculados à data da eleição, tenho para mim que, pela lógica, precisariam, então, seguir o mesmo destino da data da eleição. Então, eu pego a data da eleição, retroajo 3 meses, retroajo 4 meses, ou retroajo 6 meses, por exemplo, prazo de filiação partidária, prazo de domicílio eleitoral, prazo de desincompatibilização, algumas desincompatibilizações são 6 meses antes. Agora, eu quero dar um dado a mais. O Tribunal Superior Eleitoral já tem se manifestado para o próprio Congresso Nacional, dizendo o seguinte: Congresso Nacional, o prazo que já venceu, já venceu. Então, eu peço que vocês não reabram alguns prazos que já estão vencidos. Portanto, também é difícil da gente bater o martelo e dizer se vai mudar ou se não vai mudar. O que eu posso dizer é que hoje não mudou nada, hoje está mantido o calendário eleitoral, mas existem discussões no Congresso Nacional para essa questão, se vai mudar, se não vai mudar, se vão mudar prazos já vencidos, ou se não vão mudar esses prazos, venceu, acabou, não vai reabrir o prazo, que é alguma coisa que está sendo pleiteada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Quem vai dar a palavra final vai ser o Congresso Nacional, e insisto, para mudar alguns prazos precisa ter alteração legislativa, ainda que seja só para esse ano. Então, para o ano de 2020, por conta da pandemia, por conta da necessidade de saúde pública, as datas, então, passarão a ser X, Y e Z. Isso teria que ser colocado pelo Congresso Nacional numa nova lei que vai valer só para o ano de 2020. Eu me recordo até, pegando um gancho ainda, que a ministra Rosa Weber, quando ainda era presidente do TSE, quando indagada, ela falou que não mexeria no calendário eleitoral. O calendário ele permaneceria dessa forma. E eu acho que é nessa linha que o senhor acabou de falar, né? Deixa eu aproveitar. Pode falar. Deixa eu só aproveitar nessa linha aí, que é importante, que também uma coisa que eu ouvi hoje aí na imprensa, é o seguinte, presidente. Então, nós teríamos, por exemplo, o adiamento das eleições para novembro, mas a manutenção do calendário eleitoral, inclusive do início da propaganda eleitoral. O que significaria o seguinte: se a propaganda eleitoral, que também está escrito lá um prazo fixo, na lei está escrito que a propaganda eleitoral começa no dia 16 de agosto. Então, se for mantido esse dia 16 de agosto da propaganda eleitoral, mesmo com adiamento das eleições para novembro, veja que nós vamos ter um tempo de campanha eleitoral maior do que foi, por exemplo, em 2018. Em 2018, nós tivemos 45 dias de campanha. Se a gente não mexer, por exemplo, no início da propaganda eleitoral, nós vamos ter um maior tempo de propaganda eleitoral. Não serão mais 45 dias, serão 60 dias, por exemplo, de campanha, ou mais, ou 70 dias de campanha. Seriam, na verdade, acho que até dobraria, na verdade, porque nós estamos falando aí de um adiamento por 40 dias. Então, se seriam 45 dias de campanha mais 40, seriam 85 dias de campanha. E isso gera reflexo em relação aos gastos também na campanha eleitoral. Será que vai ter aumento do teto? Porque hoje o Tribunal Superior Eleitoral fixa um teto de gasto para cada candidatura. Só que esse teto de gasto, presidente, leva em consideração 45 dias de campanha, não 90 dias de campanha. Se a gente for fazer uma campanha de 90 dias, talvez falte dinheiro para a gente fazer uma campanha que era para ser de 45 dias e vai ser o dobro do tempo. Perfeito. Só para rebater ainda aqui, a gente ouve falar aí que as convenções seriam autorizadas, né? Mas seriam convenções virtuais, né? Pela primeira vez também a gente viria um negócio assim que nunca foi feito, né? O que o senhor pode falar a respeito dessas convenções virtuais?
que eu posso falar, presidente, é que foi feita uma consulta ao Tribunal Superior Eleitoral e essa consulta foi respondida nesse sentido que você acaba de falar. O Tribunal Superior Eleitoral, ao responder à consulta, disse: sim, podem ser feitas convenções partidárias de forma virtual. Então, isso já é uma resposta dada à consulta, resposta dada pelo TSE a uma consulta, então já estamos falando de algo concreto, e minha opinião eu sou favorável, não vejo problema nenhum, nós estamos fazendo, por exemplo, esse bate-papo virtual, aí está funcionando, as pessoas estão assistindo, estão gostando ou não estão gostando, essa é uma outra questão, mas o fato é que nós estamos tendo esse diálogo de forma virtual, os trabalhos hoje em dia estão sendo o novo normal hoje em dia, né? Nós temos aí todo mundo trabalhando home office, o próprio Poder Judiciário parece que está produzindo, inclusive, mais agora com o home office do que produzia antes, então eu não vejo problema nenhum na realização de convenções por meio virtual, o que não significa que está liberada a fraude. Então, vamos deixar isso muito claro também. Ao liberar as convenções partidárias virtuais, em nenhum momento o Tribunal Superior Eleitoral autorizou fraudes. Então, a convenção partidária virtual vai ter que ser feita com transparência, vai ter que ser feita obedecendo todas as regras legais, sem a existência de fraude, com lisura. A partir do momento que for feito com lisura, a partir do momento que for feita com publicidade, com transparência, eu não vejo problema nenhum na gente incorporar à nossa nova realidade essas novas tecnologias. Então, da mesma forma que hoje em dia nós estamos fazendo lives, estamos fazendo webinars e etc., coisa que no ano passado a gente nem sabia que existia, eu pelo menos não sabia que existia esse termo webinar. Eu aprendi agora em tempos de pandemia. Então, não vejo problema nenhum em que sejam realizadas as convenções partidárias de forma lisa, de forma transparente, de forma honesta, mas que seja por meio virtual, para mim não tem problema nenhum, e o Tribunal Superior Eleitoral já sinalizou também nesse sentido. Muito bem, vamos para o próximo tópico aqui, que é com relação às cotas de 30%, né? Seja ela de homens ou mulheres para o preenchimento do número das cotas, que sempre dá problema. Aí a pergunta é a seguinte: se não preencher os 30%, vai sair com um candidato a menos? Eu quero aproveitar essa pergunta, que é uma pergunta muito importante, para tratar da questão das candidaturas femininas laranjas, que é alguma coisa que pode dar problema. E quando a gente fala da cota de gênero, presidente Aziz, nós estamos falando de eleições proporcionais. Esse ano nós vamos ter, em cada um dos mais de 5.500 municípios do Brasil, nós vamos ter duas eleições. Nós vamos ter uma eleição majoritária para prefeito e vice, e nós vamos ter uma eleição proporcional para vereador e vereadora, isso em todos os municípios. Enganam-se aqueles que pensam que nós vamos ter uma eleição em cada município. Na verdade, nós teremos duas eleições em cada município, sendo uma eleição majoritária e uma eleição proporcional. Por que é importante a gente fazer essa distinção? Porque quando a gente fala dessas cotas de gênero, nós estamos falando de eleições proporcionais. Nós estamos falando de eleição para vereador e para vereadora. E por que o sistema proporcional se chama sistema proporcional? Porque cada partido vai eleger um número de candidatos proporcional à sua votação. É assim que funciona, a grosso modo, o sistema proporcional. Portanto, se o partido A faz 30% dos votos, ele elege 30% das cadeiras. Se o partido B faz 20% dos votos, ele elege 20% das cadeiras, e assim sucessivamente, daí o nome sistema proporcional. Dentro desse sistema proporcional, dentro dessa eleição proporcional, há uma regra na Lei 9.504 de 97, que é a Lei das Eleições, que fala que nenhum partido poderá lançar uma chapa exclusivamente masculina ou exclusivamente feminina. Então, nenhum partido pode lançar uma chapa 100% com homens ou 100% com mulheres. Nós temos o máximo de 70% e o mínimo de 30% de candidaturas de cada sexo. Nas eleições, infelizmente, as mulheres são minoria.
nas eleições. Eu não estou dizendo que a mulher seja minoria sempre, pelo contrário, as mulheres, na população brasileira, mulher, inclusive, já é maioria, mas nas eleições, no mundo eleitoral, no direito eleitoral, as candidaturas femininas são minoria. As mulheres talvez se interessem menos pelas eleições por culpa de todo um sistema machista estrutural, de anos e de séculos, que não cabe agora a gente ficar discutindo. Mas o fato é que nós temos, então, uma minoria de candidatas mulheres. Então, para a gente ter essa matemática na nossa cabeça, presidente Aziz, a gente tem que pensar o seguinte: para cada 2 candidatos homens, o partido tem que ter uma candidata mulher. Então, funciona assim: 2 homens, uma mulher, 2 homens, uma mulher. Se for mantida essa proporção, nós vamos ter 66% de homens e 33% de mulheres, ou vice-versa, né? Mas, enfim, o que eu estou falando é que a realidade é que as candidaturas femininas são minoria. Então, funciona dessa forma: a cada 2 homens eu tenho que ter uma mulher. Se eu não tiver uma mulher, eu não vou poder lançar os 2 homens. Então, para lançar 2 homens, eu preciso ter uma candidatura feminina. Então, a partir do momento que eu não tenho a tal da candidatura feminina, caem 2 homens juntos. A cada candidatura feminina que cai, tem que cair 2 homens, sob pena de não fechar a conta da chapa. Então, a chapa no partido vão ser quantos candidatos que vão ser eleitos, vão ser lançados pelo partido X aí em Pindamonhangaba. São 15 candidatos. Tem que ter essa proporção, máximo de 70% e mínimo de 30% de candidaturas de cada sexo, com uma questão também importante: se a candidatura, por exemplo, 30% dá um número quebrado, 30% dá 3,2 candidaturas femininas, como é que eu faço para arredondar? Esse arredondamento é sempre para cima, nunca para baixo, porque se 30%, aí é matemática, se 30% representa 3,2 e eu arredondo para baixo, eu vou deixar de ter 30%, eu vou ter 29,75%, sei lá. Então, vai estar menor do que o mínimo que pode ser de 30%. Então, sempre que a conta, na questão do gênero, for uma conta quebrada, eu preciso arredondar para cima. Então, 3,2 mulheres significa mínimo de 4 mulheres. Eu não posso arredondar para cima, para baixo, eu tenho sempre que arredondar para cima. E onde que entram, então, as candidaturas femininas laranjas? Entram justamente nessa questão que eu acabei de te falar. Normalmente sobram candidatos homens e faltam candidatas mulheres. E aí, o presidente do partido, ele, como ele está precisando de mulher, está sobrando homem, está faltando mulher, o presidente do partido, o que ele faz? Ele convida a filha, ele convida a esposa, ele convida a mãe, convida a tia para emprestar o nome, para cumprir a cota, digamos assim. E aí dá o problema das candidaturas femininas fictícias. Por quê? Porque na hora do vamos ver, foram lançadas as candidaturas, o presidente do partido lançou a mãe, a filha, a tia, a cunhada, etc. e tal, só que essas pessoas, essas mulheres candidatas, não são candidaturas para valer. E chega na hora do vamos ver, tem 0 voto, muitas vezes nem a própria candidata mulher vota nela mesma. O Tribunal Superior Eleitoral se deparou já com 2, pelo menos 2, já teve mais, mas eu cito 2 casos concretos aqui, inclusive um recente, mais recente, que é de fevereiro desse ano, do município de Cafelândia, envolvendo as eleições de 2016. Lá em Cafelândia, em 2016, aconteceu justamente isso que eu falei. O presidente do partido foi arrumar uma saída criativa, foi atrás lá das parentes dele para emprestarem os nomes das mulheres como candidatas, e, na verdade, elas não foram candidatas. E qual foi a conclusão desses processos e desse processo específico de Cafelândia? Foram cassados todos os candidatos daquele determinado partido. Então, o homem que é candidato homem, que diz o seguinte: não é meu problema, esse problema não é meu, porque eu sou homem, eu vou fazer a minha campanha, está se enganando, porque
O homem que fizer a sua própria campanha corre o risco de gastar o seu tempo, o seu dinheiro, a sua saliva, o seu suor, de repente até se eleger, mas depois vai ser cassado pela Justiça Eleitoral, porque a Justiça Eleitoral entende que a candidatura feminina laranja é uma fraude, a fraude teria beneficiado todos os integrantes da chapa e, portanto, todos os beneficiários da fraude são cassados. Nós temos precedentes do TSE nesse sentido, daí o meu alerta para que o candidato homem não só faça a sua campanha, como também fiscalize o presidente do seu partido, porque se o presidente do partido vier com essa saída da fraude na candidatura feminina laranja, vai prejudicar também o candidato homem, então é importante que o candidato homem fiscalize também o presidente do seu partido. Bacana. Então é importante ter esse número hoje e ficar atento, né, nas eleições, não só nos outros partidos, mas dentro do partido também, sob pena de ser caçada toda a chapa aí, né? Outra alteração, outro tópico aqui que eu separei, que foi uma alteração recente, é o autofinanciamento, né, de campanha, que hoje se limita a 10% do limite de gasto para o cargo. Como é que era antes e com essa regra, o que mudou, né? Vamos lá. Para falar disso, eu quero ampliar um pouquinho essa nossa conversa para falar do financiamento das campanhas eleitorais. Então, quais são as formas de financiamento atualmente das campanhas eleitorais? Nós temos o Fundo Especial de Financiamento de Campanhas Eleitorais, que é o FEFEC. Nós temos as doações de pessoas físicas e nós temos o autofinanciamento. Essas são as três formas de financiamento das campanhas eleitorais. Vou repetir, o FEFEC, aliás, até o fundo partidário também, na verdade, depois a gente vai falar um pouquinho dessa diferença, mas nós temos, então, o FEFEC, nós temos o fundo partidário, nós temos a doação de pessoas físicas e nós temos o autofinanciamento. Essas são as 4 formas de financiamento atualmente das campanhas eleitorais. Eu não posso, por exemplo, mais no Brasil, ter o financiamento empresarial. O financiamento empresarial foi decidido como inconstitucional pelo Tribunal Superior Eleitoral, pelo Supremo Tribunal Federal. Portanto, empresas não podem mais doar para campanhas eleitorais, coisa que a gente viu, o problema da JBS da vida, Odebrecht da vida, toda aquela confusão da Lava Jato. O Supremo Tribunal Federal, então, acabou com o financiamento empresarial. Então, vou repetir, nós temos o FEFEC, fundo partidário, doação de pessoa física e o autofinanciamento. O FEFEC, que é o Fundo Especial de Financiamento de Campanhas Eleitorais, veio justamente para substituir o financiamento empresarial. Então, no lugar das doações de pessoas jurídicas, entrou esse fundo público, que é o FEFEC. Então, saíram as empresas, o Congresso Nacional colocou no lugar das empresas o FEFEC, que é um fundo público, financiamento público de campanhas eleitorais. Esse FEFEC, presidente, ele é composto por 2 bilhões de reais. Então, a soma de recursos, algo em torno, na verdade, até vou dar um número preciso aqui, 2 bilhões 34.954.823 reais e 96 centavos. Essa é a composição do FEFEC. 2 bilhões de reais, vamos arredondar esse número. Porque o que é importante de eu falar desse FEFEC? É que existe na legislação eleitoral, ou existem regras para a divisão do FEFEC entre os partidos. Então, a gente pega esses 2 bilhões de reais e o próprio TSE lançou uma tabelinha que está aqui, vocês não vão conseguir enxergar, mas eu vou ler para vocês uma tabela. Então, por essa tabela, usando os critérios que estão na lei, o PT vai receber esse ano algo em torno de 200 milhões. PSL, 193 milhões. PSD, 157 milhões. MDB, 154 milhões e assim sucessivamente. Então, vai até o último aqui, eu não vou ficar falando
todos os valores de todos os partidos. Mas para dizer o seguinte, presidente, por conta de aplicação de regras objetivas previstas na legislação eleitoral, eu sei quanto dinheiro cada partido vai receber do FEFEC. O que eu não sei é como o partido vai dividir internamente esse valor, porque a divisão interna do valor dentro do partido, internamente no partido, essa é uma questão chamada de questão interna corporis. Então, cada partido tem autonomia para fixar as regras internas de divisão do FEFEC. Tudo isso para dizer o seguinte, o FEFEC não vai chegar em todos os municípios, em todas as candidaturas. Então, o dinheiro do PSL vai chegar no candidato a vereador em Pindamonhangaba? Não necessariamente, provavelmente não vai chegar. O dinheiro do PSD vai chegar no município de Pindamonhangaba? Provavelmente não. Então, veja, dessas 4 fontes de custeio, uma delas, que é o FEFEC, provavelmente não vai chegar em muitos municípios, ok? Fundo partidário, a mesma coisa. Também a divisão do fundo partidário é interna corporis. Então, não necessariamente o dinheiro do fundo partidário vai chegar na ponta nos candidatos de Pindamonhangaba. Doação de pessoa física. Presidente, nós estamos diante de um quadro de pandemia mundial, nós estamos diante de um quadro de recessão econômica, projeta-se na queda do PIB em torno de 10 pontos percentuais, as pessoas estão com dificuldade de pagar as próprias contas, mensalidade da escola das crianças, condomínio, IPTU, conta de água, luz, telefone, etc. As pessoas estão com dificuldade de pagar as próprias contas. Pergunto para você, essas pessoas físicas vão ter dinheiro para fazer doações para campanhas eleitorais? Se a pessoa física não está com dinheiro nem para pagar a sua própria conta, não vai sobrar dinheiro para doação para campanhas eleitorais. Portanto, não vou ter FEFEC, não vou ter fundo eleitoral, não vou ter doação de pessoa física, tem o autofinanciamento. Mas o autofinanciamento, como você acabou de falar, está limitado a 10% do teto de gastos fixados pelo Tribunal Superior Eleitoral. Então, se o teto de gastos fixado pelo TSE, aí em Pindamonhangaba para vereador, é de R$40 mil, o candidato só vai poder gastar 10% de R$40 mil, R$4 mil. Portanto, como é que o candidato vai fazer a sua campanha eleitoral se nem dinheiro próprio ele vai poder utilizar? Tenho muito medo da questão do financiamento das campanhas eleitorais esse ano, presidente Aziz, porque se você não dá alternativa nenhuma para a pessoa nem se autofinanciar, a tendência é que as pessoas, infelizmente, se valham dos chamados recursos não contabilizados, que nada mais são do que o Caixa 2. Outra coisa importante, outro reflexo disso, eu tenho medo que as campanhas eleitorais passem a ser financiadas pelo crime organizado, por organizações que não podem fazer doações. Tudo isso, Caixa 2, claro. Então é complicado, porque você limita o financiamento das campanhas eleitorais, mas o dinheiro ele acha os seus caminhos, e o caminho aqui vai ser, acho eu, que vai ser o Caixa 2. Tá bom. Ó, toma um golinho d'água aqui, deixa eu dar uma boa noite aqui para todos aqui que estão nos acompanhando. Eu queria dar uma boa noite aqui para a doutora Renata Costa, que está nos acompanhando, o doutor Rafael Camargo, o doutor Luciano Guerreiro, sempre nos acompanhando. Obrigado, doutor Luciano. Aqui a doutora... Não, aqui o doutor Luiz Deberga está dando boa noite. Doutor Vinícius Bugalho também, grande professor Alexandre Rolo, ícone da advocacia eleitoral nacional. Subscrevo, viu, Vinícius? A doutora Maria Donizete de Mello, boa noite, está dando uma boa noite. Roseli Ramos também, boa noite. Doutor José Roberto Sodero, boa noite, presidente Aziz e presidente Alexandre Rolo.
Prazer tê-lo conosco aqui, doutor. Muito boa noite. Grande Também professor Sodero. Esse é 10. 10 não, 100. Temos também o Alexandre Lousada, presidente da subseção de Cruzeiro, sempre acompanhando conosco aí. Forte abraço, Alexandre. O doutor Felipe Fonseca Fontes, lá da subseção de Caraguatatuba. E o nosso vereador atual, Toninho da Farmácia, Antônio Alves da Silva, está aqui conosco também. Forte abraço, Toninho. Doutor Ricardo Zeredo também está mandando um abraço, está falando que está uma excelente aula, sempre nos acompanhando. Forte abraço também. E a próxima pergunta aqui vem do Gustavo Totter, que ele fala o seguinte: Faz uma pergunta fácil aí, hein, presidente? Não, eu já ia encaixar ali. Na verdade, antes de fazer essa pergunta dele, eu queria fazer o seguinte: a diferença do fundo partidário para o fundo eleitoral, que são duas verbas distintas, não é? São duas verbas distintas. O fundo partidário ele serve basicamente para o custeio do dia a dia dos partidos políticos. Então, se eu posso fazer aí uma diferença básica, o Fundo Especial de Financiamento de Campanhas Eleitorais, como o próprio nome já fala, Fundo Especial de Financiamento de Campanhas Eleitorais. Então, o FEFEC é para financiar campanhas eleitorais, e o fundo partidário, também, como o próprio nome já diz, é basicamente para financiar partidos políticos. Mas o partido político que recebe o fundo partidário, ele pode empregar parte desse fundo partidário na campanha eleitoral? Também pode. Então, por isso que eu falei que, em termos de custeio das campanhas eleitorais, nós temos 4 fontes de custeio, né? O FEFEC, fundo partidário, doações de pessoas físicas e o autofinanciamento. Então, basicamente é isso. Fundo partidário para o financiamento dos partidos, manutenção do dia a dia dos partidos políticos, e o fundo FEFEC é o fundo para custeio das campanhas eleitorais, que veio no lugar do financiamento empresarial, que foi excluído pelo Supremo Tribunal Federal. Tá bom. Vamos para outro tópico aqui, ó. Direto já. Antes, vamos responder só a pergunta aqui. O Gustavo está perguntando o seguinte: prefeito atual, no caso, né? Pode usar funcionários públicos para campanha política? Não, não pode, isso é uso da máquina administrativa. Agora, eu tenho que deixar claro também o seguinte, que funcionário público também é cidadão. Então, se o funcionário público, fora do horário de expediente, estiver trabalhando para uma campanha eleitoral no sábado, domingo, feriado, durante a hora do almoço, não tem problema nenhum, porque funcionário público, repito, também é cidadão e, portanto, pode ter a sua preferência política. O que não pode acontecer é o funcionário público, durante o horário do expediente, participar de alguma campanha eleitoral, porque aí nós temos um desvio de finalidade, prática de conduta vedada, eventual abuso. Não é abuso do poder econômico, não. O Gustavo está perguntando aqui, seria abuso do poder político, que nada mais é do que o uso da máquina administrativa. Agora, qual é o tipo de abuso? Também pouco importa, porque tanto o abuso do poder econômico como o abuso do poder político, ambos geram, dependendo da prova dos autos, etc. e tal, podem gerar, inclusive, cassação e inelegibilidade. Aí o advogado que for contratado para atuar no caso vai fazer essa distinção entre o abuso do poder econômico, o abuso do poder político e abuso dos meios de comunicação social, que são os 3 tipos de abuso previstos no artigo 22, caput da Lei Complementar 64 de 90. Perfeito. Vamos lá, então. Já estamos aí quase na pré-campanha, né? Vamos falar um pouquinho de propaganda eleitoral. O uso, né, da propaganda na internet, aquele impulsionamento na internet, é possível por pessoa física? Como é que funciona? Ou só por pessoa jurídica? Não, é possível o impulsionamento de conteúdos na internet. Isso não era possível em 2016,
a última mini reforma eleitoral alterou e agora possibilita o impulsionamento de conteúdos na internet. Então, eu posso, por exemplo, gravar um vídeo no meu celular, postar nas minhas redes sociais e fazer o impulsionamento. Isso é permitido pelo próprio candidato, quer dizer, o próprio candidato ou o partido ou a coligação farão esse impulsionamento. Isso é considerado gasto lícito de campanha eleitoral. Sempre é o seguinte, é importante também dizer, presidente, quando nós falamos desse impulsionamento, é sempre propaganda eleitoral positiva, não é permitido o impulsionamento de conteúdo na internet para a realização de propaganda eleitoral negativa, né, que é aquela propaganda eleitoral que eu falo mal do meu adversário. Eu até posso falar mal do meu adversário, desde que seja verdade, né, não posso mentir, mas se for verdade, eu posso falar mal do meu adversário, mas eu não posso fazer o impulsionamento de contra-propaganda eleitoral na internet. Impulsionamento só de propaganda eleitoral, propaganda positiva, nunca contra-propaganda eleitoral na internet, mediante impulsionamento de conteúdo. Já pegando o gancho aqui, aproveitar e falar se as ofensas e difamações online agora é crime eleitoral. Então, nós temos aí duas situações, né? Nós temos a primeira situação da calúnia, difamação e injúria, que existem no direito penal e existem também no direito eleitoral. E é a mesma coisa. Então, quem conhece a calúnia, a difamação e a injúria do Código Penal, conhece a calúnia, a difamação e a injúria eleitoral. Basicamente, a diferença, eu aplico o Código Eleitoral ou o Código Penal? Depende do ambiente em que foi divulgada aquela calúnia, que foi praticada aquela calúnia. Se a calúnia foi praticada no ambiente de uma eleição, nós estamos falando de crime eleitoral, aplica-se o Código Eleitoral. Se a gente estiver falando de uma calúnia fora do ambiente eleitoral, não tem nada a ver com eleição, aí aplica-se o Código Penal. Justiça comum estadual é que vai julgar, não vai ser a justiça eleitoral. Então, basicamente, eu faço a distinção entre um crime comum e um crime eleitoral, quando a gente fala de crimes contra a honra, sabendo se nós estamos diante de um ambiente eleitoral ou não. Se estiver diante de um ambiente eleitoral, crime eleitoral, Código Eleitoral, justiça eleitoral. Se a gente estiver falando de um crime comum, não tem nada a ver com a eleição, então, crime comum, Código Penal, justiça comum, justiça estadual ou federal, a depender da situação do caso concreto. Então, essa questão do crime contra a honra que existe no direito eleitoral. Então, se eu simplesmente imputo falsamente a alguém, ao meu adversário eleitoral, o meu adversário, eu sou candidato a prefeito e eu estou acusando o meu adversário, que também é candidato a prefeito, imputo a ele falsamente um fato definido como crime. Eu estarei praticando crime de calúnia eleitoral, vou ser julgado pela Justiça Eleitoral e vai ser aplicado o Código Eleitoral. Então, essa é um viés, né, dessa sua pergunta. O outro viés dessa sua pergunta, presidente, é a questão da desinformação, também conhecida como fake news. Então, a desinformação mal conhecida como fake news também é crime eleitoral. Então, as fake news, a desinformação, foram criminalizadas no direito eleitoral. Então, nós temos agora um crime no Código Eleitoral que é justamente de divulgação de notícias falsas, de desinformação. Então, o que eu costumo falar, avançando, se você me permitir, falar um pouquinho mais das fake news, eu quero dizer o seguinte, primeiro que quando se fala em fake news, nós não estamos falando de nenhuma novidade, isso que é importante dizer. Todo mundo fala, agora a grande novidade nesses momentos de tecnologia, tal, são as fake news. Não, não é novidade nenhuma. Fake news, quando a gente fala em fake news, nós estamos falando de mentira, basicamente é isso. O que são fake news? Fake news são mentiras, são desinformações. E a mentira sempre existiu em todos os ramos do conhecimento, em todas as áreas do conhecimento, em todos os ramos do direito, em todos os tempos. A mentira não é coisa nova. A mentira dizem que desde a época de Adão e Eva, nós já tivemos a mentira praticada lá entre ambos, né? Entre o Adão
e a Eva para dizer, então, que mentira é algo bem antigo, não é algo de agora. Qual que é a diferença da mentira de antes para mentir, falando agora do direito eleitoral, qual que é a diferença da mentira do passado para a mentira atual? No passado, é a forma de veiculação da mentira, é essa que é a diferença. A diferença está na forma de veiculação da mentira. A mentira no passado, ela era analógica e ela circulava nos municípios de forma física, através de panfletinho, de jornalzinho, que o pessoal saía na madrugada jogando para cima para o eleitor no dia seguinte ler aquela mentira. Era assim que funcionava, e isso nos obrigava, nós, advogados eleitorais, a ajuizarmos ações de busca e apreensão. Então, a gente tinha que ajuizar a ação de busca e apreensão, conseguir uma liminar, e aí saíamos atrás do material para fazer, então, a busca e apreensão daquele material ilícito. Agora não, agora a mentira é divulgada através de forma digital, através de forma eletrônica. Eu escrevo uma mentirada lá no meu computador, aperto o Enter, ou no meu computador, ou no meu WhatsApp, no meu celular, etc., aperto o Enter, já divulgo para 10 pessoas, essas 10 pessoas para mais 100 pessoas cada uma, e em 15 minutos eu atingi 1 milhão de pessoas. Portanto, nós estamos falando agora, quando a gente fala em mentira, em fake news, a diferença está na forma de propagação e no grande poder de influência que essas notícias falsas, que essa desinformação tem, justamente por conta da sua penetração e da velocidade da divulgação dessas informações falsas. Mas eu quero deixar aqui um alerta para aquelas pessoas que, infelizmente, ainda se utilizam dessa prática de fake news, desinformação, mentira. O Tribunal Superior Eleitoral firmou recentemente convênios com as principais empresas de tecnologia. Então, a Justiça Eleitoral firmou convênio com o Facebook, com o Google, com o WhatsApp, com todas essas empresas aí de tecnologia, essas grandes empresas de tecnologia, que agora são parceiras da Justiça Eleitoral. Então, a Justiça Eleitoral tem essas parceiras para quê? Para ajudar ela, a Justiça Eleitoral, a buscar o IP dos computadores, porque quem propaga fake news acha que a internet é terra de ninguém e que a pessoa nunca vai ser descoberta. Não é verdade. Nós temos um inquérito em curso no Supremo Tribunal Federal que trata de fake news, você sabe disso, presidente, está sendo noticiado. Quem preside esse inquérito é o ministro Alexandre de Moraes. Quem abriu esse inquérito foi por determinação do ministro Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, para apurar as fake news que estão vitimando o próprio Supremo Tribunal Federal. Então, nós temos hoje meios tecnológicos para a gente buscar o responsável pela divulgação das fake news. Então, o Tribunal Superior Eleitoral firmou convênios com essas empresas de tecnologia e agora essas empresas são parceiras da Justiça Eleitoral. Então, aquela pessoa que for vítima de fake news, ela vai ter condição de ajuizar a representação e, com o auxílio das empresas de tecnologia, vai descobrir o IP do computador que está divulgando as fake news e vai punir, então, a Justiça Eleitoral vai punir o propagador das fake news, porque propagar fake news é crime eleitoral. Muito bacana, é uma novidade que veio aí para ajudar, né, nesses tempos de fake news. A gente tem que combater a desinformação e a informação falsa, né? Na internet, a gente tem que lembrar bem que não é terra de ninguém. Dá para você buscar. Esse inquérito das fake news, você viu que foram buscar gente que jamais pensava que foram apagados um monte de postagens, mas o Facebook, o YouTube, eles falaram que dá para saber quem que apagou, quando apagou e quem postou. Então, presidente, assim, deixa rastro. Exato.
Exato. Não existe crime perfeito e a internet deixa rastro. Então, quem acha que vai fazer e não vai ser descoberto, na verdade, não conhece de tecnologia, porque a pessoa que entende de tecnologia, e a Justiça Eleitoral tem pessoas gabaritadas, vai encontrar, Polícia Federal tem pessoas gabaritadas, vai encontrar o rastro, vai encontrar o IP e vai responsabilizar essas pessoas. Então, é isso que você falou. Nós estamos falando aqui, então, de desinformação. Nós vamos ter fake news esse ano? Infelizmente, sim, mas a forma de se combater a desinformação, primeiro é a informação. Então, como é que eu combato a desinformação? Com a informação. Então, o eleitor, ao receber qualquer informação, cheque, veja se é isso mesmo. Normalmente o pessoal fala, fulano foi cassado pela Justiça Eleitoral. Isso é a fake news mais comum na véspera da eleição. Todo sábado circula. Fulano foi cassado pela Justiça Eleitoral. Cheque, veja se é isso mesmo, vai se informar, joga no Google antes de ficar propagando e repassando as fake news. Então, as fake news, a desinformação se combate com a informação e a Justiça Eleitoral está aparelhada para descobrir aquele propagador das fake news. Bom, deixa eu só dar um alô aqui, porque acabou de entrar aqui a doutora Marcele Monteiro, nossa tesoureira, está dando boa noite aqui. Boa noite, Marcele. O Marcelo Zóquio Brito também está falando, doutor Alexandre, impulsionamento em pré-campanha permitido, já se responde. E também junto com ele aqui, entrou a Mariana Penhabel Secone, né? Junto com o Marcelo Zóquio. E também a Lígia Frazão aqui de Tremembé. Boa noite, presidente. Brilhante explanação sobre o tema, doutor Alexandre. Está falando aqui. Também tem o doutor Ricardo Estela e está aqui. Vamos começar pela pergunta do Marcelo Zóquio. Está perguntando se impulsionamento em pré-campanha é permitido. Olha, pré-campanha, vamos falar um pouquinho de pré-campanha então, presidente, para dizer o seguinte, nós temos um artigo na Lei 9.504 de 97, que é a Lei das Eleições, que é o artigo 36A. Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais de pré-campanha, precisa dar uma lidinha no 36A, que fala justamente aquilo que pode em termos de pré-campanha. Também quem quer se aprofundar um pouco mais no tema pré-campanha, precisa dar uma lida no recurso especial eleitoral 5124, 5.124 do TSE, 5.124, relator ministro Luiz Fux. Ele também trata bastante dessa questão da pré-campanha, então quem quiser se aprofundar, dá uma lidinha no 36A e dá uma lidinha nesse recurso especial eleitoral 5124. Para dizer o seguinte, lá no 36A, presidente, está escrito que na pré-campanha pode quase tudo, só não pode o pedido explícito de voto. Então, eu posso me declarar pré-candidato? Sim. Eu posso conceder uma entrevista na televisão dizendo que eu sou pré-candidato? Sim. Eu só não posso o pedido explícito de voto. Então, nós temos essa proibição na lei. Além dessa proibição legal, legislativa, nós temos ainda algumas proibições que eu extraio da jurisprudência. Então, o que eu não posso na campanha na pré-campanha? O que eu não posso na pré-campanha? Eu não posso pedido explícito de voto, está escrito lá no 36A da Lei 9.504. Eu não posso fazer aquilo que também é proibido na campanha. Então, aquilo que é proibido na campanha também é proibido na pré-campanha. Então, por exemplo, outdoor. Eu posso outdoor na campanha? Não. Então, também não posso na pré-campanha. Posso me valer de robô para impulsionar conteúdo na internet? Não. Eu não posso me valer de robô nem na campanha, nem na pré-campanha. Então, tudo aquilo que é proibido na campanha também é proibido na pré-campanha. E uma terceira coisinha que eu não posso é gastar muito dinheiro na pré-campanha, e aí entra a resposta ao meu querido amigo Marcelo Zóquio de Brito, que nos pergunta, é possível o impulsionamento na pré-campanha? Resposta sim, vírgula, com moderação.
Então, o que é o impulsionamento com moderação? Eu não vou sair gastando os tubos na minha pré-campanha, até porque na pré-campanha não precisa nem prestação de contas para a Justiça Eleitoral. Então, não tem sentido, por exemplo, uma pessoa poder gastar na campanha 50 mil, e aí na pré-campanha ela gasta 50 mil, gasta 100 mil, gasta 200 mil. Não teria sentido, escaparia do controle da Justiça Eleitoral. Então, posso fazer impulsionamento na pré-campanha? Posso, com moderação e desde que não haja pedido explícito de voto. Então, se eu for fazer simplesmente o impulsionamento de um vídeo meu, onde eu apresento, por exemplo, o meu trabalho, mas eu não peço voto explicitamente, nada disso, eu não vejo problema nenhum. Mas cuidado com a quantidade de dinheiro que vai ser utilizada nesse impulsionamento, porque na pré-campanha, o candidato ou pré-candidato não está liberado para sair gastando aquilo que ele bem entender. Ele pode praticar, se ele gastar muito nessa sua pré-campanha, ele pode praticar o chamado abuso do poder econômico. Mas, Alexandre, o que é muito na pré-campanha? Depende do caso concreto, depende do município, depende da campanha, se é para prefeito, se é para vereador, depende de uma série de coisas. Não existe uma fórmula mágica, mas o fato é que eu não posso gastar muito na minha pré-campanha sob pena de eu incorrer em abuso do poder econômico. Respondendo mais duas perguntinhas para a gente dar continuidade aqui, ó. A doutora Alessandra Alvarenga está perguntando, boa noite. Doutor Alexandre, diante da atual situação da pandemia Covid, os prazos todos foram alterados? Acho que é uma pergunta, né? Não foram alterados, você já falou. Oi. Não foram, pode falar. Não foram alterados. Quando os candidatos poderão iniciar as campanhas políticas, né? Então, vamos lá. Primeiro que os prazos, pelo menos por enquanto, não foram alterados. Pode ser, nós já tratamos do tema, na verdade, logo no início no nosso bate-papo. O que eu disse, e repito, é que hoje não foram alterados esses prazos, pode ser até que eles sejam alterados, vai depender do Congresso Nacional e de todas as discussões que serão travadas na Câmara e no Senado. Quando é que começa a campanha eleitoral? Hoje, eu diria que a campanha eleitoral começa no dia 16 de agosto, porque está na lei, está escrito na lei que começa no dia 16 de agosto. Agora, pode ser que seja alterada essa data? Pode ser que seja alterada essa data, é uma das discussões que está em curso no Congresso Nacional. Alterada essa data por quê? Por conta da alteração das eleições. Então, eu alteraria a eleição, jogaria a eleição mais para frente, portanto, eu alteraria também o início da campanha eleitoral, ou não. Então, isso vai depender aí dos debates no Congresso Nacional. Tá, não tenho certeza de nada, na verdade, a respeito disso. Eu vou fazer o seguinte, vão mandando suas dúvidas, depois, ao término, a gente responde as perguntas, né? Eu vou dar continuidade aqui, senão a gente vai se perder aqui, porque a gente já falou de propaganda antecipada e tal, agora eu queria falar um pouquinho de propaganda em vias públicas, né? Aqueles cartazes, cavaletes, esse tipo de propaganda. Como é que fica para essa eleição agora? Olha, apareceu uma pergunta agora que eu queria retomar depois, viu, presidente, porque eu achei muito interessante falar da pandemia, mas não precisamos falar disso agora, mas deixa anotado aí, por favor. Aqui tem mais perguntas. A colega pergunta se nesse momento de pandemia pode ter uma complicação para o candidato de sair fazendo doações, etc. Vamos falar um pouquinho disso, porque realmente é uma coisa bem delicada. Você tinha me perguntado, então, do que, presidente? Da propaganda... Vias públicas, né? Vias públicas. Cartazes, cavaletes, pintura em muro, como é que fica para esta campanha? Não, nada disso, nem cavalete, nem pintura em muro. Basicamente, o que eu posso nas vias públicas é bandeira com pessoas segurando, a bandeira também não pode ser fixada em lugar nenhum, você precisa ter uma pessoa segurando a bandeira tem que ser móvel, né? Aí o conceito de bem móvel e imóvel não é o mesmo conceito do direito civil. Então, seria o bem móvel a bandeira que está sendo uma pessoa segurando, e o bem imóvel seria eu colocar a bandeira e prender no poste, por exemplo, já seria considerada uma bandeira imóvel. Então,
Não podemos confundir os conceitos de bens móveis e imóveis do direito civil com o conceito aqui de direito eleitoral. Então, bandeira com a pessoa segurando não tem problema nenhum, e mesas para distribuição de material gráfico, eventualmente eu posso colocar a mesa num cantinho também tem que ser móvel, não pode ser grudada a mesa em lugar nenhum, não pode segurar, amarrar a mesa num poste, amarrar a mesa numa grade, nada disso. Tem tempo para ficar, acho que é das 8 às 10 da noite, isso está na lei, me desculpe, eu estou sem a lei aqui, eu não tenho exatamente de cor esse momento, mas a própria lei fala de tal hora da manhã até tal hora da noite, você pode deixar aquela mesa para distribuição de material gráfico, desde que a mesa também não dificulte, não atrapalhe a circulação de pessoas e de veículos. Portanto, eu não posso colocar uma mesa no meio da via pública, porque isso vai atrapalhar a circulação dos carros. Eu não posso colocar a mesa no meio da calçada, porque isso vai atrapalhar a circulação dos pedestres, das pessoas. Mas num cantinho, isso é permitido, é basicamente isso que eu posso fazer em termos de campanha eleitoral na rua. Eu reclamo muito da questão da campanha, da propaganda eleitoral, presidente Aziz, já que você me fez essa pergunta, eu aproveito para desabafar. O que eu tenho dito é que estão limitando cada vez mais a propaganda eleitoral, e eu sou um fã da propaganda eleitoral, porque é através da propaganda eleitoral que se permite o surgimento de novas lideranças. É na propaganda eleitoral que o candidato se apresenta ao eleitor dizendo para o eleitor, eleitor, eu sou candidato, meu nome é tal, minhas qualidades são essas, minhas propostas são essas. Sem a campanha eleitoral, o candidato não se faz conhecido perante o eleitor. E eu costumo dizer que a propaganda eleitoral não é só um direito, não é apenas um direito do candidato, é um direito do próprio eleitor de se informar a respeito dos candidatos que estão disputando o voto e poder, então, escolher o melhor candidato possível. Então, eu só consigo isso garantindo ao candidato e também ao eleitor a propaganda eleitoral. Então, quanto mais você limita a propaganda eleitoral, maior é a chance da reeleição, porque quem está sentado na cadeira dá entrevista, o jornal faz matérias e é muito mais conhecido do eleitor do que a nova liderança. A nova liderança, para aparecer perante o eleitorado, precisa da propaganda eleitoral. E a propaganda eleitoral tem sido tão limitada que hoje em dia eu posso fazer, por exemplo, propaganda na minha casa, se eu quiser apoiar um candidato, eu só posso colocar lá um adesivo plástico de 0,5 metro quadrado. 0,5 metro quadrado, são 2 folhas de sulfite, uma em cima da outra, é 0,5 metro quadrado. Então, é mais ou menos isso aqui, é 0,5 metro quadrado, 2 folhas de sulfite. O que eu costumo reclamar quando eu trato desse tema é que estão limitando tanto as campanhas eleitorais e a propaganda eleitoral que daqui a pouco nós vamos ter a chamada campanha eleitoral secreta. Então eu vou ter que me apresentar para o eleitor dizendo, eleitor, eu sou candidato, mas não conta para ninguém. Nós estamos chegando num momento como esse, isso é lamentável, eu sou um fã da propaganda eleitoral. Perfeito. A gente está caminhando para esse dia ainda, vai chegar ainda, hein? Olha lá. Vamos falar outro tema aqui. Você lembra, espera aí, Aziz, deixa pela oportunidade, você deve lembrar. Eu até lembro que era criança na época. Você lembra da propaganda eleitoral que acontecia no passado, que eram umas fotografias que apareciam na televisão? Sim, sim. Era a lei, esqueci o nome da lei, não era Lei Candira, era Lei Falcão, da Lei Falcão. Nós estamos praticamente voltando à Lei Falcão. É isso mesmo. Que aparecia a foto dos candidatos na televisão e aquilo lá era campanha eleitoral, era propaganda eleitoral, não tinha nada além disso. Nossos internautas joguem lá na internet, no Google, Lei Falcão, para vocês verem como é que era a propaganda eleitoral no passado, e nós estamos voltando àquela época, infelizmente. Pois é. Eu queria perguntar o seguinte, para combater as candidaturas laranjas, seria o método mais viável a prestação de contas mais rigorosa?
Prestação, uma das formas de eu saber se uma candidatura é laranja ou não é saber se a pessoa teve gastos na sua campanha eleitoral. Então, por exemplo, toda candidatura tem que abrir uma conta bancária e todo o dinheiro que eu vou usar na minha campanha tem que circular por aquela conta bancária. E aí eu tenho que prestar contas depois, no final, para a Justiça Eleitoral de tudo aquilo que eu arrecadei e tudo aquilo que eu gastei. Então, a Ana Laura, nossa querida colega e conselheira, está me fazendo uma pergunta aqui também, impulsionamento. Anota aí, porque eu não vou conseguir responder agora a pergunta da conselheira Ana Laura. Mas então dizia eu o seguinte, em relação à prestação de contas, presidente Aziz, a partir do momento que eu movimentei dinheiro na minha conta, que eu tive gasto com propaganda eleitoral, que eu contratei empresa para material gráfico, que eu contratei pessoas para segurar a bandeira na rua, etc. e tal, é claro que eu provo uma movimentação financeira, eu provo que eu fiz campanha eleitoral, e se eu tive pouco voto, não significa que a minha candidatura seja uma candidatura laranja, significa que eu sou ruim de voto. Eu posso ser um candidato ruim de voto, não tem problema nenhum, é diferente de uma candidatura fraudulenta, de uma candidatura laranja. Como é que eu faço para provar, então, que a minha candidatura não é laranja? Por exemplo, com a movimentação financeira. Olha, eu movimentei 15 mil reais na conta da campanha, eu gastei, eu contratei tal coisa, eu fiz impulsionamento, contratei material gráfico, fiz comício, fiz isso, fiz aquilo, mas eu tive pouco voto, porque acho que eu sou antipático, as pessoas não gostaram e não votaram em mim. Mas dizer que a minha candidatura é laranja, é fictícia, isso não pode, e uma forma de eu provar isso, por exemplo, é a movimentação de dinheiro na conta da campanha e a prestação de contas posterior da minha campanha para a Justiça Eleitoral. Tá bom. Vamos fazer algumas perguntas aqui, então, antes da gente chegar para a parte final aqui, olha aqui. O Gustavo está perguntando se prefeitos utilizarem feitos das prefeituras para fazer autopromoção nas redes sociais. Isso pode? Depende, eu não vejo problema, é prestação de contas de mandato, depende como vai fazer. Essas perguntas meio que envolvem caso concreto, e eu precisaria ver o caso concreto, na verdade, para poder dar uma opinião mais abalizada, presidente Aziz. Agora, de forma genérica, pode um prefeito, um vereador, fazer aquela chamada prestação de contas do mandato? Pode, não tem problema nenhum. Aliás, basicamente, você vai lembrar disso, o deputado, ex-deputado, né, Paulo Salim Maluf, ele basicamente fazia isso nas campanhas dele. O que ele falava? Minhocão, obra de Maluf. Marginal Pinheiros, obra de Maluf. Não é? A obra de Maluf. Então, tudo era obra de Maluf. Então, o que ele fazia? Ele fazia propaganda dele com os feitos dele, aquilo que ele tinha feito, aquilo que ele tinha deixado de fazer. O presidente Lula, quando foi reeleito, o que ele fez na reeleição? Ele falou aquilo que ele tinha feito no primeiro mandato. Presidente Dilma, o que ela fez? Ela falou aquilo que ela fez no primeiro mandato. Presidente Fernando Henrique Cardoso. É assim que funciona. O governador Alckmin, quando ele foi candidato à reeleição, o que ele falou na campanha dele? Aquilo que ele fez no primeiro mandato, que ele precisava continuar e, portanto, ser reeleito. Então, genericamente, o que eu respondo a respeito dessa pergunta do Gustavo é isso, não tem problema, prestação de contas daquilo que fez durante a gestão anterior, se fez mesmo e se é verdade, pode falar, não precisa esconder. Imagina, eu fui prefeito durante 4 anos, fiz um monte de coisa, mas não posso contar para ninguém, é secreto, porque se eu falar aquilo que eu fiz, é autopromoção, etc. e tal. Não é assim. Quem fez pode falar o que fez. Isso funciona desde que o mundo é mundo. Eu já dei alguns exemplos aqui, Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma, só para dar o exemplo aí dos últimos presidentes da República que foram reeleitos, o Alckmin, governador do estado de São Paulo. É assim que funcionam as campanhas eleitorais. Não acho que tem que esconder, não. A próxima aqui, a doutora Neuza está falando assim, doutor Alexandre, que explicação clara, quanto saber. Eu sou professor há 20 anos. Então a gente pega o traquejo da coisa, né? Então, é a doutora Lídia Frazão aqui de Tremembé está perguntando, doutor Alexandre, estamos em mobilizações para doações nesse momento difícil de pandemia.
Um pré-candidato pode se comprometer de alguma forma ao participar dessas iniciativas sociais? Pergunta muito boa e complicada de se responder, Lígia. Obrigado pela sua pergunta, e vai depender também do caso concreto. Então, vamos lá. Já tem várias pessoas estão me perguntando, me consultando a respeito disso, inclusive vereador. Então, por exemplo, eu vou usar para responder essa pergunta um caso concreto que me perguntaram aqui, não vou citar o nome, mas foi um vereador aqui do município de São Paulo. Ele me ligou e falou assim: doutor, posso doar 50% dos meus vencimentos para esse momento de pandemia? Eu falei para ele o seguinte, eu falei: vereador, até aqui você nunca doou nada, né? Você vai doar agora no momento de pandemia. Vou doar. E o que você pretende fazer depois da doação? Eu vou passar no Facebook, na internet, na Google, em tudo. Eu vou bater o bumbo e vou falar para todo mundo que eu estou fazendo a doação de 50% do meu salário. Então, na verdade, presidente Aziz, esse tipo de doação não é uma doação que a pessoa faz porque está preocupada com o próximo. Eu me solidarizo, está todo mundo passando fome nesse momento de pandemia, então eu vou fazer a doação. Se a questão é essa, a pessoa faz a doação e não conta para ninguém. E aí a Justiça Eleitoral não vai ficar nem sabendo, nem o promotor eleitoral. Eu não vou usar essa doação de forma politiqueira e, portanto, pode ser feito, não tem problema nenhum. Agora, a partir do momento que eu faço a doação dos meus vencimentos, 50% dos meus vencimentos para os pobrinhos por conta da pandemia, e saio divulgando isso aos quatro cantos, eu estou me valendo de uma doação de dinheiro público, inclusive, porque os vencimentos de um vereador é um dinheiro público, para praticar atos eleitoreiros com desequilíbrio da igualdade que deve existir entre os players. Então, nós estamos falando aqui de vários candidatos, e tem candidato que é novo, que não tem vencimento de vereador para poder gastar 50% dos vencimentos fazendo doação. Então, eu tenho um desequilíbrio na igualdade de oportunidades entre os candidatos. Então, eu disse para esse candidato que me consultou o seguinte: não faça. Se quiser fazer, faça de forma anônima e que ninguém saiba que você doou. Você é um doador anônimo, você não precisa bater o bumbo. Agora, a partir do momento que você quer bater o bumbo, na verdade, o que você está querendo fazer é o uso eleitoreiro de uma doação por conta da pandemia, e isso vai dar problema. Então, é a resposta que eu daria para a Lígia. Fazer doações não tem problema nenhum, desde que sejam doações desinteressadas, sem segundas intenções. A partir do momento que eu quero fazer a doação, mas na verdade não é a doação que eu quero fazer, eu quero ter o proveito da doação, saindo, batendo bumbo na internet, proveito eleitoreiro, isso desequilibra a igualdade de oportunidades entre os candidatos e, portanto, pode comprometer. A pergunta: um pré-candidato pode se comprometer em alguma forma, participar dessas iniciativas sociais? Pode se comprometer, porque na campanha, por exemplo, e aí vem uma coisa que eu já respondi aqui, se na campanha eu não posso distribuir, presidente Aziz, nem brinde, eu não posso distribuir brinde na campanha. Eu posso distribuir caneta? Não. Boné? Não. Camiseta? Não. Chaveiro? Não. Lixa de unha? Não. Nada. Se eu não posso fazer isso na campanha, eu também não posso fazer na pré-campanha. Acabamos de falar isso. Então, eu também não posso fazer doação, ficar distribuindo benesses ao eleitor, ainda que não seja em troca de voto. Se for em troca de voto, pior ainda, porque aí eu estou entregando uma cesta básica e pedindo o voto do eleitor. Isso é crime eleitoral. Mas ainda que não seja em troca de voto, como eu vou bater o bumbo na internet, eu estarei praticando abuso do poder econômico e desigualando a isonomia que deve existir entre os players do processo eleitoral. Bacana. Está aqui a doutora Alessandra Alvarenga, está falando muito esclarecedor, grata. Tem a pergunta da conselheira. Hã? Tem a pergunta da conselheira. Tem aqui em cima, está aqui. Da Ana Laura, né? Ana Laura. Isso. O dela você falou já, o impulsionamento no período eleitoral tem que constar na prestação de
contas, é isso mesmo. Pulei, desculpa aqui, doutor. Impulsionamento no período eleitoral tem que constar na prestação de consciência, é um gasto eleitoral, e sendo um gasto eleitoral, eu tenho que usar o dinheiro que transitou pela conta da campanha e depois preciso jogar isso, declarar isso na minha prestação de contas. Sim, sem dúvida nenhuma. Não é só o impulsionamento, todo o gasto na campanha eleitoral tem que ser feito com dinheiro que saia da conta bancária aberta para a campanha eleitoral, e tudo isso tem que ser declarado na minha prestação de contas. Então, aqui vai a minha pergunta, agora aproveitando o gancho aqui da doutora Ana Laura. E o gasto na pré-campanha? Não entra em nada, né? Então, gasto na pré-campanha não tem prestação de contas, por isso que eu falo que a pré-campanha precisa ser com moderação. Eu não posso sair gastando que nem um louco, porque isso não teria sentido, né? Eu tenho limitação de gasto na campanha e na pré-campanha eu posso gastar o que eu bem entender. Então tem que tomar cuidado para não configurar o abuso do poder econômico. Tá. O doutor José Carlos Roda, parabéns ao evento, tema muito relevante. Antes aqui, o Santa Isabel, nosso querido Wagner Lobo está falando que essa era do tempo do Aziz, da época da Lei Falcão. Ô, Wagner, você não fica muito longe, não, viu? Tá te trollando, presidente, tá te trollando ao vivo aqui, hein? É meu irmão de coração, ele é 10. Nosso procurador do município, o doutor Daniel Zenha, também está falando ótimas explicações. Muito bom evento, parabéns, presidente, professor. Doutor Luiz Teberga, parabéns, doutor Aziz, doutor Alexandre, muito esclarecedor. A doutora Neuza está falando, infelizmente, estão distribuindo cesta básica através de fundações com padrinhos políticos. Denuncia no MP. Denuncia no MP. MP eleitoral está aí para isso. O nosso ex-vereador Abdala Salomão, um grande abraço, Abdala. Maravilhoso, ao vivo. Parabéns, doutor Aziz, doutor Rolo. Creio que depois dessas explicações, muita gente vai amanhã cancelar a candidatura. Ô, louco, não é para tanto. Também não, pô. A doutora Daniela Constantino está falando, o candidato precisa contratar advogado e contador obrigatoriamente durante a campanha? Um beijão para Daniela, querida amiga. Beijão também para a presidente Viviane Matavelli. Dizer, então, o seguinte, concordo plenamente com a pergunta da doutora Daniela e eu acrescento mais um profissional. Eu tenho para mim, presidente Aziz, que uma campanha eleitoral séria, que tenha pretensões de ganhar realmente a eleição, que o candidato pretenda realmente se eleger, esse candidato, seja ele a prefeito, vice-prefeito ou vereador, precisa ter 3 profissionais. É o básico, kit básico para uma campanha séria. Você tem que ter, o candidato, assessoria jurídica, para te dizer o que você pode e o que você não pode, no mínimo, para te defender nas representações e para ajuizar representações contra o adversário. Não adianta, presidente Aziz, eu ganhar a eleição e depois perder no tapetão, entre aspas, aí porque a pessoa meteu os pés pelas mãos, fez um monte de coisa errada, ganhou a eleição, depois vai ser cassada. Por quê? Porque não teve assessoria jurídica adequada. Eu economizei num primeiro momento, porque eu não quis gastar com advogado, num segundo momento a conta vai ficar cara, porque todo o gasto da campanha vai para o lixo se eu for cassado. Então, quanto que eu gastei na minha campanha? R$100 mil, me elegi, mas depois eu sou cassado. Para onde vão esses R$100 mil? Para o lixo, porque você gastou R$100 mil, gastou tempo, gastou saliva, sola de sapato e foi cassado. Portanto, a assessoria jurídica é importante para te dizer, no mínimo, o que pode e o que não pode, se você está certo, se pode continuar nesse caminho ou não. Segundo profissional, contador. O candidato não tem tempo de ficar prestando atenção, ficar gastando o seu tempo com prestação de contas. O candidato tem que estar na rua pedindo voto, o candidato tem que estar na internet participando de live, o candidato tem que estar em eventos, o candidato tem que se mostrar, o candidato tem que fazer campanha eleitoral. O candidato não pode perder o seu tempo com essas questões burocráticas da prestação de contas. Por exemplo, quando você recebe um dinheiro, você tem 72 horas
de prazo para declarar o dinheiro recebido para a Justiça Eleitoral. Você tem que lançar lá no sistema. É o candidato que vai ficar fazendo isso? Você tem que ter um contador para cuidar do dia a dia da sua campanha enquanto você está na rua pedindo voto. Então, é o segundo profissional. Terceiro profissional, absolutamente indispensável em uma campanha eleitoral séria. Um profissional que entenda de internet. Tem que ter um profissional de internet na sua campanha eleitoral. O presidente da República, Jair Bolsonaro, nos ensinou em 2018 que a internet ganha a eleição. Ele praticamente ganhou a eleição dele fazendo campanha pela internet, até porque ele foi esfaqueado, como a gente lembra. Ele foi esfaqueado, ficou sendo operado, recuperando, etc. e tal, e não podia nem sair de casa. Então, ele fazia a campanha dele pela internet. Então, para dizer o seguinte, hoje em dia, não adianta o candidato querer fazer campanha através de comício em praça pública. Comício em praça pública vai atrair 20 pessoas, depende de chuva, depende de calor, de frio, depende de uma série de circunstâncias. Ao invés disso, hoje em dia eu gravo um vídeo no meu celular de 30 segundos, impulsiono isso nas minhas redes sociais e vou atingir 500 pessoas, 1.000 pessoas, 5.000 pessoas, dependendo do impulsionamento que eu fizer. Portanto, é importantíssimo que o candidato tenha alguém entendido de internet que vai fazer esse trabalho nas redes sociais. Pode ser um marqueteiro, mas, enfim, uma pessoa que seja ligada à internet, que vai fazer rodar a sua campanha eleitoral nos meios virtuais, nos meios digitais, na internet. Então, advogado, contador e especialista de internet, até para que o especialista de internet também te ajude a buscar o responsável por eventuais fake news. Então, é esse especialista da internet que vai municiar o advogado a entrar com a representação, dando o IP, dando todas as informações que o especialista em internet vai passar para o advogado. Está aqui, ó. A OAB está perguntando aqui, ó. Alguns pré-candidatos querem utilizar da OAB, principalmente da assistência judiciária, para fazer campanha. Como gestores de ordem, temos que ficar atentos. Eles acompanham os assistidos até a OAB, né? Acho que deve ser ficar atento e evitar, coibir esse tipo de situação, né? De qualquer forma. Bom, vamos lá. A Mulheres Unidas Pindamonhangaba, Moreira César, está falando aqui, ó. Eu estava certa, Abdala Salomão, na internet. Vamos lá. Para as duas últimas perguntas, eu acho que são as mais importantes para a gente encerrar aqui, ó. Primeiro, pegando o gancho aí que você falou da Justiça Eleitoral, a partir do momento do registro de candidatura, que a doutora Daniela fala, né, de ter um advogado obrigatoriamente durante a campanha, até para não se perder tempo, a Justiça Eleitoral, quando você preenche o registro de candidatura, você vai fornecer um número de WhatsApp e um e-mail, por onde qualquer problema na sua campanha, para ser mais rápido, você vai ser intimado por WhatsApp. É isso mesmo, doutor? É isso mesmo, nós temos uma resolução que fala isso, durante o período eleitoral, não existe sábado, não existe domingo, não existe feriado, as intimações são feitas quando possível por WhatsApp, as publicações, por exemplo, não tem diário oficial, nós estamos falando agora do processo judicial eletrônico, do PJE, então todos os processos serão eletrônicos, você, advogado, tem que acessar todo dia os processos lá na zona eleitoral para saber se tem, por exemplo, uma sentença, se não tem sentença, porque você não vai receber a intimação, publicação da ASP, não existe nada disso no período eleitoral. Sábado, domingo, feriado, as sentenças são publicadas no mural eletrônico, então eu preciso acessar o mural eletrônico para saber se tem, por exemplo, alguma intimação, algum prazo para eu cumprir, e também as intimações por WhatsApp, a tecnologia sendo utilizada no direito eleitoral em prol
do princípio da celeridade que é tão prestigiado na justiça eleitoral. E é bom que assim seja, porque o processo eleitoral, ele começa e ele termina, e a gente está vivo para ver o fim do processo eleitoral, coisa que nem sempre acontece na justiça comum, que a gente começa vivo vendo um processo e muitas vezes o processo continua e o advogado morre antes, infelizmente. Verdade. No eleitoral não acontece isso. Outra alteração aqui com relação às pesquisas eleitorais, que agora antes elas têm que ser registradas 5 dias antes de ser publicadas. É isso mesmo? Isso. Na verdade, isso não é novidade, isso já sempre foi assim. Pesquisa, para divulgar a pesquisa eleitoral, precisa prévio registro. A publicação de pesquisa, divulgação de pesquisa não registrada é crime eleitoral e ilícito civil também. Então, tem duas consequências. Tem uma sanção pecuniária de R$50 mil, que é grande, é uma sanção pesada, e também quem divulga a pesquisa não registrada pratica crime eleitoral. Então, quem fizer essa prática de divulgar a pesquisa não registrada, na verdade, sofre 2 vezes 2 consequências. Uma consequência de natureza penal e uma consequência de natureza civil, que é a sanção pecuniária de R$50 mil, pena mínima de 50 a 100 mil reais. Então, não dá. Muitas vezes a gente até reclama e tenta dizer, não, mas R$50 mil é desproporcional. Eu mesmo já fiz recurso nesse sentido, né? Que R$50 mil é desproporcional, onde já se viu, não pode ser assim, e a decisão da Justiça Eleitoral correta é a seguinte: olha, pode até ser desproporcional, mas eu estou aplicando o mínimo legal, eu não consigo aplicar uma multa que seja inferior ao mínimo legal. Se o mínimo são R$50 mil, eu tenho que aplicar os R$50 mil, o senhor que vai lá no Congresso Nacional pedir para o Congresso Nacional reduzir, mudar a lei e reduzir essa sanção pecuniária para de 10 mil a 100 mil, alguma coisa assim. O mínimo são 50 mil, então é uma sanção pecuniária bem salgadinha. Tá bom. Para a gente encerrar aqui e brindar todos aqueles que estão conosco até esse horário, acho que agora é a cereja do bolo aqui, né? Aquela pergunta que a gente vai falar um pouquinho sobre quociente eleitoral, quociente partidário e as sobras, né? Como é que fica o critério utilizado hoje que permite os partidos que não atingirem o quociente eleitoral participarem daquela sobra? Vamos lá, estamos falando de eleições proporcionais, mais uma vez. Estamos falando aqui de eleição para vereador e vereadora. Quantas cadeiras de vereador nós temos aí em Pindamonhangaba, presidente? Aqui são 11. São 11, tá. Então, vamos lá. Numa primeira conta que é feita do cálculo do quociente eleitoral e do quociente partidário, nunca são preenchidas todas as cadeiras. Então, quando eu faço uma primeira conta, de 11 cadeiras, são preenchidas mais ou menos 7, 8 cadeiras num primeiro cálculo. O que me obriga a fazer uma segunda rodada de cálculo, uma terceira rodada de cálculo, eventualmente uma quarta rodada de cálculo, para eu preencher, então, todas as 11 cadeiras. Como é que funcionava no passado, em 2016? Só participava da segunda rodada em diante aquele partido que tivesse atingido o quociente eleitoral. Quociente eleitoral é o que eu chamo de nota de corte. Quociente eleitoral é a quantidade de votos mínima para eleger pelo menos uma cadeira. Então, se o quociente eleitoral de uma determinada cidade é 5 mil votos, estou dando um exemplo aleatório, a cada 5 mil votos o partido elege uma cadeira. Então, 5 mil votos, uma cadeira. Mais 5 mil votos, mais uma cadeira. Mais 5 mil votos, uma terceira cadeira, e assim sucessivamente. Então, vou repetir, na primeira rodada de cálculos, em Pinda, por exemplo, se elege 7, 8 cadeiras. E eu não posso trabalhar com 8 vereadores, eu tenho que ter 11 vereadores. Então, eu tenho que ter uma segunda rodada para eleger o 9º, uma terceira rodada para eleger o 10º e uma quarta rodada para eleger o 11º vereador, e aí eu estou com a Câmara completa. Da segunda rodada em diante, prevalece o critério da maior média. Então, vai eleger a próxima cadeira o partido que tem a maior média. Eu não vou conseguir fazer os cálculos aqui, o cálculo é um pouquinho mais
mais complexo, mas só para a gente entender, até 2016, só participava da segunda rodada, terceira rodada e quarta rodada, aquele partido que tivesse atingido o quociente eleitoral. Todos os partidos que não atingiram a nota de corte já estão excluídos e, portanto, não participam da segunda rodada em diante. E, portanto, não vão eleger nenhuma cadeira. Agora, para 2020, participam da segunda rodada em diante todos os partidos, inclusive aqueles que não atingiram o quociente eleitoral. Na prática, como é que funciona, então, essa... Vai ter mudança de cadeira? Vai ter mudança de cadeira. Na prática, funciona o seguinte: no passado, o partido que tinha, o quociente eleitoral era 5.000, o partido tinha feito 4.900 votos, bateu na trave, ele não elegia ninguém em 2016, porque ele não tinha atingido o número mínimo de votos, que era o quociente eleitoral. Para 2020, o partido que bater na trave, provavelmente ele vai fazer a primeira cadeira da repescagem, da segunda rodada. Então, essa é a grande diferença. Em 2016, o partido que tinha batido na trave não elegia ninguém. Em 2020, vai eleger. O partido que bateu na trave, ficou próximo do quociente eleitoral, provavelmente vai fazer a próxima cadeira na segunda rodada, porque ele vai participar da segunda rodada. Eu acho que é uma das principais mudanças aí na eleição proporcional, né? Bom, chegamos ao fim de mais uma live. Eu falei que ia ser 1h e 15, ultrapassamos, vamos para quase 2 horas. Doutor Alexandre Rolo, nossa subseção só tem a agradecer todos os que participaram. Em nome de todos, eu agradeço a participação do senhor. Eu agradeço o senhor ter aceito esse convite. Foi uma verdadeira aula, né, sobre como será essa eleição 2020. Aliás, temos aquela palestra também que o senhor veio ano passado aqui, sobre improbidade administrativa, que muitos me cobram até hoje. Quando que vai voltar de novo? Agora não dá, tem que esperar. Agora, mais para frente, a gente vai fazer um repeteco daquela palestra, que foi outra, que é show de bola. Aqui o senhor é sucesso de público e bilheteria, né? Obrigado, presidente. Olha, para mim foi uma grande honra estar aqui com você. Eu quero agradecer o convite. Lamento que a gente tenha feito de forma virtual. Na verdade, eu queria estar junto aí com vocês, dando um abraço a todos da diretoria da querida subseção de Pindamonhangaba. Então, queria mais uma vez saudar a doutora Elizabeth, o doutor Cláudio, o doutor Bruno e a doutora Marcele, que são da sua diretoria, e dizer mais uma vez, presidente, que vocês estão de parabéns, que é uma subseção que se destaca no estado de São Paulo, mercê do trabalho que vocês têm feito à frente da querida subseção de Pindamonhangaba. Para mim foi uma honra, um privilégio, e eu espero poder voltar aí realmente, assim que a pandemia acabar, vou estar junto com você e vou cobrar aí no final da nossa palestra que você vai me pagar uma pizza, hein, presidente? Vale duas, a sua vale duas. Sem dúvida. Acabando essa pandemia, se Deus quiser, você vai estar aqui conosco, a gente vai fazer um grande evento, aí todo mundo agradecendo, a doutora Neuza, a doutora Daniela, muito bom, adorei, um grande abraço, presidente, ao querido amigo Alexandre Rolo, doutor Alessandro Alvarenga também está agradecendo. Doutor, mais uma vez, a palavra que eu tenho somente é gratidão, né? E muito obrigado, assim, por tudo que o senhor tem feito pela nossa subseção, que sempre que a gente precisa de alguma coisa da Comissão de Cultura e Eventos da OAB, de pronto somos atendidos. Só temos que agradecer e colocar aqui a subseção à disposição. A hora que precisar, a casa é sua aqui também, doutor. Obrigado, presidente. Obrigado mais uma vez e uma boa noite a todos. Um abraço, boa noite, fiquem com Deus e até a próxima live, se Deus quiser.